Continuando, então conforme Cristo traz aqui esta palavra, esta revelação acerca dos fatos que estamos vivendo hoje, quando ele diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis que por vós mesmos. Olha só que interessante. Vós sabeis por vós mesmos. O Senhor dá-nos uma forma de avaliação sobre os fatos que não está escondida em livros, em manuais, que está oculta só para os sábios entendidos. O Senhor nos dá um sinal que é patente, que está aí para qualquer um, para quem quiser ver. Basta observar, né, atento e estar alerta, estar observando os acontecimentos. Então quando ele diz aqui, ó, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Então ele está fazendo alusão ao quê? A algo da natureza. Então o que ele está dizendo? Quando você olha para uma figueira, quando você olha para todas as árvores, e elas começam a vir os rebentos, começam a vir aí as plantas, né? As folhas, os frutos, começa a produzir. O que você entende que esteja acontecendo? A mudança de tempo. Está vindo um novo tempo. Está vindo o verão. Então é isso que ele está dizendo. Olha, existe um sinal de mudança de tempo aí. Um sinal patente, um sinal evidente, que todos podem ver, constatar. Da mesma forma é a escatologia. A escatologia tem sinais evidentes, tem sinais claros. Só não vê quem não quer. Só não vê quem está aprisionado pelo o falso entendimento desta época, pela incredulidade construída nesta época contra as coisas de Deus, contra a pessoa de Deus, contra a palavra de Deus, e que reputam estas coisas como absurdas. E aliás tem sido cada vez mais refutada esse ponto de vista, mas muitos ainda sustentam por mera arrogância, né? Porque assim como Cristo falou: vós não vêm para a luz para que os seus pecados não sejam manifestos. Então tem muitas pessoas que desprezam a luz, desprezam a verdade porque querem permanecer na mentira. Então não é porque a verdade esteja oculta, mas porque querem permanecer na mentira e no pecado. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. E aí ele estabeleceu o paralelo. Quando você vê essa mudança nas situações em sua volta, você sabe, há uma mudança de tempo. Vai vir o verão. Aí ele falou, da mesma forma como você consegue chegar a essa constatação, quando você vê as mudanças acontecendo ao seu redor, em relação aos fatos históricos, e esses fatos casando, né, cumprindo as profecias que já estavam reveladas e escritas no livro sagrado, tenha certeza, está próximo também o verão, está próximo também a mudança de época, a mudança de fase, está próximo o cumprimento das profecias. Essa figueira foi sacudida no ano 70. No ano 70 ela ficou desprovida de folhas, de frutos, ficou seca, quase que foi arrancada pela raiz, quase destroçada, né? Porque assim se cumpriu a profecia. Quando em cumprimento à profecia de Cristo, os gentios a atacaram e lançaram por toda a parte os seus frutos e tentaram arrancá-la pela raiz, a fim de que nunca mais pudesse ser reavivada. Inclusive até o nome de Jerusalém tentaram apagar. Os romanos mudaram para Aelia Capitolia, tentando apagar completamente a história do povo de Deus do mapa. Mas isso não é possível, porque existe um Deus por trás da história, que conduz a história, e que ao momento certo nos conduziu a esta época que estamos vivendo. Então lançaram por terra, por toda a parte seus frutos, que foi a diáspora, a grande a forma como os judeus se espalharam pelo mundo depois da perseguição, a fim de que nunca mais pudesse ser reavivada. E assim foi em muitas ocasiões da história. Muitos anticristos têm se levantado e tentado extinguir o povo da promessa. Paulo nos aconselha a orar pelos judeus. Paulo nos aconselha a não ter um ponto de vista negativo em relação aos judeus. Inclusive, as atrocidades que os cristãos fizeram contra os judeus ao longo da história, ou fizeram porque não tinham contexto bíblico,
porque eram cristãos falsos, eram cristãos que não tinham entendimento, respeito e reverência pela Bíblia, porque a Bíblia em momento algum aconselha agressão nem contra os judeus, nem contra os homossexuais, nem contra qualquer outro grupo que esteja em antagonismo com as teologias bíblicas que temos estudado. Então existe um antagonismo com relação aos judeus não aceitarem Cristo como Messias, mas em momento algum é autorizado a agressão contra os judeus. Pelo contrário, Paulo fala para orar por eles, para clamar, porque eles vão se encontrar com a verdade. Com relação aos homossexuais, nós vamos falar também no ponto a seguir, um antagonismo que existe entre a prática do homossexualismo e os textos bíblicos. Existe com certeza uma discordância. Os textos bíblicos não apoiam, não apoiam, nós não apoiamos, somos desse ponto de vista, mas de forma alguma isso deve instigar o ódio às pessoas. Em momento algum existe qualquer incentivo à agressão a qualquer homossexual. Pelo contrário, são pessoas amadas por Deus. Deus ama essas vidas, ama essas almas. Nós também temos que manifestar esse amor de Deus por elas e orar pela sua salvação, orar para que elas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor e possam descobrir a mentira e a falsidade que é esse movimento, que é um movimento criado, inventado e que vem trazer confusão à vida dessas pessoas. Mas em momento algum pode ser incentivado questões de ódio e de agressividade. Então, voltando aqui ao tema, mas Deus não apenas preservou o seu povo ao longo dos séculos, como também agora em nosso tempo nos dá um grande sinal, quando em 1948 a figueira ressurgiu. Então veja você, dentro da nossa época histórica, dentro do nosso tempo, as profecias estão se cumprindo. Profecias se cumpriram ao longo da história, profecias estão se cumprindo, e essas profecias que estão se cumprindo estão construindo o quadro histórico e profético da escatologia que está a se cumprir. Então, a figueira ressurgiu em 1948 e floresceu, pois as palavras do Senhor não caem por terra, todas se cumprirão. Então, em 1948 foi assinado o restabelecimento do Estado de Israel. Israel, desde 70 depois de Cristo, havia deixado de ser nação. Israel, como eu já falei, a cidade de Jerusalém teve seu nome mudado para Aelia Capitolia, e os judeus foram proibidos de pisar em Israel. Foram expulsos da sua terra, espalhados pelo mundo no movimento conhecido como diáspora. Eles foram completamente espalhados pela face da terra. E você faça aí as contas na sua cabeça. Desde 70 depois de Cristo, viemos na história percorrendo diversos caminhos históricos. Este povo, diferentemente de outros tantos povos que deixaram de existir, que foram completamente apagados da história, este povo foi preservado, cresceu, se multiplicou, se fortaleceu, é hoje um dos povos mais fortes da história do mundo. Infelizmente não aceitaram a Cristo ainda, mas um dia irão ter encontro com o Senhor. E em 1948 foi dado a eles de volta a sua terra. Foram estabelecidos novamente na Palestina o Estado de Israel. Em cumprimento também a uma profecia de Isaías que diz: sabes, já viste um povo, uma nação nascer num dia só? Assim foi com Israel. Num dia, não me lembro do dia exato agora, mas no ano de 1948, foi assinado na ONU o decreto que criava um país. O país nasceu em um dia. Então, antes dessa data não existia. Depois dessa assinatura passou a ser oficializado. Nasceu um país em um dia só, como cumprimento da profecia de Isaías. E, inclusive até um brasileiro participa aí da assinatura desse documento. Quando Cristo nos descreve o clímax que antecede a sua volta, ele nos diz que seria semelhante aos dias de Noé. Olha só as características que Cristo dá aos dias que antecedem a sua volta. Mateus 24, 36 ao 39. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não espere por barulho ou grande alarde, esteja pronto, pois em um dia qualquer, um dia corriqueiro, em que você está correndo atrás dos seus afazeres, fazendo as suas coisas, seu serviço doméstico, seu trabalho, está passando pelas suas aflições, ou está passando por um momento de contentamento, de felicidade, no momento em que ninguém espera, a trombeta toca e todos sobem. E se você estiver pronto, você também vai. Você pode piscar os seus olhos em meio aos seus afazeres, e quando abri-los, porque Paulo falou que será num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar. Então você de repente, dentro da sua grande angústia que está vivendo, você, ao piscar seus olhos, fechar os seus olhos, você está nessa sua vida de angústia, de sofrimento. Quando seus olhos se abrem, você vai estar já diante do Senhor. Vai estar já na glória, juntamente com todos os santos que vão simultaneamente ressuscitar e estar também se encontrando com o Senhor nos ares. Já está encontrando com o Senhor nos ares para, juntamente com todos os irmãos, irmos para a glória. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, como 1 de Coríntios 15:52 diz. Outros alertas de Cristo para a sua igreja. Em Mateus 24, 43 e 44, ele fala acerca de quando Cristo virá como um ladrão à noite. Olha só o exemplo que ele usa. Como um ladrão, ele fala que se o dono da casa esperasse, se protegeria, tomaria as medidas necessárias. Mas é exatamente esse o problema. Nós não sabemos quando vem. Então nós temos que estar pronto todos os dias, porque não sabemos o dia certo. E fica aí para a vergonha de muitos movimentos, Testemunhos de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia e outros tantos movimentos que tiveram essa ousadia de fazer cálculos e ficar tentando chutar o dia da volta de Cristo. Esqueça isso. Ele disse, nem os anjos, ninguém sabe, mas somente o Pai. Somente o Pai. Se o Senhor Jesus Cristo disse que somente o Pai sabe, então logo nós não temos que nos dar a esse trabalho inútil de tentar ficar chutando quando será o dia da volta do Senhor. Somente o Senhor sabe. E hoje com certeza o Senhor Jesus Cristo está também, isso aí é um pensamento meu, também sabe, mas enquanto estava ainda na sua missão de servo aqui na terra, foi questionado e ele disse, não, somente o Pai. Estava reservado ao Pai isso. E hoje não temos aqui autorização para ficar chutando quando será, nem ficar fazendo cálculos absurdos de quando será. Mas simplesmente temos que estar prontos todos os dias. Marcos 13, 33 ou 37 diz, o servo fiel está atento à volta do Senhor. Quando ele fala acerca daquele servo que tinha obrigações de dar ali o mantimento a todos os seus conservos, aqueles que ele zelava, ele é uma espécie de um gerente ali das coisas do Senhor. Da mesma forma somos nós em relação à obra de Deus. Nós temos que gerenciar a nossa vida, temos que gerenciar a nossa salvação. Temos que estar alerta, porque a qualquer momento o Senhor vai voltar e vai cobrar de nós aquilo que tem nos entregue. Mateus 25, 1 ao 13, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Todas tinham azeite, todas tinham convite, estavam convidadas para a festa, mas somente 5 tinham reserva. Será que você tem mantido reserva de fé? Será que você tem mantido reserva de esperança para que, tardando o Senhor, você esteja pronto ainda assim para o grande dia, o dia do seu chamado? Mateus 25, 14 ao 30, a parábola dos 10 talentos. É aí onde o Senhor entrega talentos diferenciados, mas vai cobrar de todos. Então mesmo aquele que tiver um talento só, tem que empregá-lo na obra, para que quando o Senhor vier, possa receber recompensa. Jesus descreve o quadro histórico de nossa época.
Mateus 24, por exemplo, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Só para citar dois casos, dentre muitos que existiram e existem, temos o chamado Juan Carlos e o brasileiro que se intitula Henrique Cristo. São exemplos da manifestação deste espírito que está em combate contra a realidade da volta do Senhor. E para ridicularizá-la, inspira tais personagens a se auto-intitularem como o Cristo. Em verdade, podemos ver o cumprimento das profecias. Então, não pense que é simplesmente algo de comédia, algo de engraçado, a manifestação desses personagens. Esse Juan Carlos, mais presente aí na América Latina, e o cidadão que se diz o Henrique Cristo. Não há nada de engraçado nisso. Isso é uma chacota, isso é uma blasfêmia, isso é uma provocação do espírito do anticristo em relação a esta grande verdade, a verdade da volta do Senhor, a verdade do arrebatamento. Eles fazem isso para que as pessoas estejam distraídas com ele e passem a desvalorizar as pregações com relação a isso. Então é mais uma manifestação do anticristo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A guerra que Cristo descreve aqui assume uma característica diversa das guerras que foram travadas no passado, pois por isso o seu caráter escatológico, por causa da diferença essa modalidade de guerra anunciada profeticamente por Cristo, das guerras que foram se sucedendo ao longo da história. Então, guerras e rumores de guerras, Cristo diz. Preste atenção. As guerras não são eventos terríveis para todas as pessoas. Existem classes que lucram com a destruição das guerras. Por exemplo, as indústrias armamentícias. Por isso, logo ao final de uma guerra, logo eles lançam os rumores de uma nova guerra. Por isso que Cristo diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Então esse é o caráter diabólico dessas guerras que Cristo nos descreve como um dos sinais do fim dos tempos. Então existe uma classe dominante, uma classe econômica por trás dos governos que estabelece, inclusive, esses movimentos de guerras. Estabelecem, inclusive, as deixas, os pretextos para as guerras, porque lucram extraordinariamente com elas. Então, quando ouvimos falar de guerras, há uma guerra, o noticiário dá as motivações dessa guerra. Diz assim, é o combate ao terrorismo. Só que dentro desse noticiário que é apresentado, e a gente volta àquele exemplo do Windows, existe a tela da frente, existe um comando por trás disso. Então, quer dizer, o noticiário te dá um fato, te dá uma motivação para aquele acontecimento. A guerra ao terrorismo. Só que por trás desse evento da guerra ao terrorismo, existe a lucratividade extraordinária das indústrias que produzem armamentos para cada guerra, por exemplo. Existe, por exemplo, as empresas petrolíferas que estão interessadas nos campos de petróleo do Iraque. Existe, por exemplo, os governos que estão interessados com a confusão política nesses países da Primavera Árabe e que com certeza permitem essa agitação entre esses governos, porque lucram com isso, com extração de minerais, lucram com essa confusão de preços, né, que existem aí dentro desse contexto bagunçado politicamente. Nós vimos isso ao longo da história. Por exemplo, Saddam Hussein, que foi combatido pelos Estados Unidos, foi, na verdade, o próprio Estados Unidos que colocou Saddam Hussein no governo, quando era interessante para eles combater os soviéticos. Então, na época da Guerra Fria ainda, Estados Unidos e União Soviética, era interesse para eles ter ali um ditador que fizesse aliança com eles e que fosse contra os soviéticos. Então, os Estados Unidos, o pai do George Bush, que é também outro George Bush, era interessante para ele ter aquele personagem. Então ele ele apoiou a subida ao poder daquele homem. E depois de passado alguns anos, foi interessante para os Estados Unidos remover ele de lá, porque agora o interesse mudou, o interesse é outro. Da mesma forma acontece com o Irã.
aquela casta político-religiosa que domina hoje lá, os ayatollahs, eles subiram ao poder também por incentivo dos Estados Unidos. Novamente, combate ao grande poderio que havia da União Soviética naquela região, os postos de gás, postos de petróleo que havia ali. Então, o que você vê com isso? Manipulação política. Essas guerras que estão se sucedendo, guerras e rumores de guerra, são eventos maquinados, eventos manipulados, são eventos manipulados como se manipula uma marionete, e que traz por trás de todos eles um caráter diabólico, demoníaco, o caráter do espírito da Babilônia governando por trás desses eventos históricos. E você fica sabendo somente daquilo que interessa a eles saberem, porque a parte por trás disso, as maquinações político-econômicas, não são faladas para nós no noticiário. Por isso que Cristo traz esses eventos dentro de uma profecia escatológica. Hoje, na época dele, tínhamos guerras, mas você na época futura, ou seja, na minha e na sua época, nos nossos dias, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Guerras planejadas e as próximas já sendo planejadas dentro desta. Então, a economia e a política do mundo já estão dominadas pelo mesmo espírito que levantou Nimrod, a fim de construir uma torre que afrontasse a soberania de Deus, que depois se manifestou em Nabucodonosor, a linha sucessória desde Nimrod, a Babilônia, e na soberba de Babilônia, e como foi descrito por Daniel em sua visão, quando via a Babilônia representada por um leão alado. Preste atenção, leia a profecia de Daniel, perceba, preste atenção na figura do leão alado, as situações que ele descreve. Viu ele as asas do leão serem arrancadas, e o animal ser posto em pé e ganhar um coração humano. Agora o espírito que governa as nações é este espírito bestial herdado da antiga Babilônia. Então ele pega aquele animal que estava simbolizando Babilônia, e você pega, por exemplo, na estátua, a Babilônia é a cabeça. E é uma cabeça de ouro. E o ouro, ele é superior a todos os outros metais que estão descritos ali. Então mesmo que Roma é um animal terrível, é o último império, a cabeça dessa estátua é Babilônia. Então Babilônia é a mente pensante por trás disso. Então, por exemplo, o leão alado é arrancado as asas, ele perde aquela característica de leão, mas ele assume uma característica de homem, é colocado sobre suas pernas, e ele ganha um coração humano, ou seja, a forma, a Babilônia política, império com delimitações de fronteira, ela desapareceu, mas existe uma outra Babilônia hoje, a Babilônia em que eu e você estamos inseridos. Quando Pedro, por exemplo, fala na sua carta, que ele escreve de Babilônia, Pedro tem essa visão, Pedro tem essa revelação. Nós estamos dentro da Babilônia. Esta Babilônia que existe desde Nimrod, está presente hoje e só será derrubada quando João em Apocalipse narra a queda de Babilônia. Ali quando o Senhor irá derrubar este império. Então, é este espírito que promove as guerras que apoiam tanto um lado quanto o outro da trincheira, pois só há perdedores entre os mais fracos da história, entre os humildes, como é o caso da Standard Oil, o primeiro símbolo que está acima aí, do senhor Rockefeller, um americano que estabeleceu essa empresa de refinamento de petróleo, cresceu, ganhou muito dinheiro com ela, estabeleceu um grande império do petróleo, e com esse petróleo o que ele fazia? Ele abastecia os tanques de guerra dos norte-americanos, dos aliados, da Inglaterra, da França, mas ele também abastecia os tanques de guerra dos nazistas, ou seja, do outro lado da trincheira, dos inimigos, dos países do eixo. Então, ele ganhou dinheiro tanto de um lado quanto de outro. Então diga para mim, que tipo de guerra é essa? São guerras e rumores de guerra. São guerras descritas escatologicamente por Cristo. Não são mais Babilônia contra a Grécia, e a Pérsia contra uma outra nação, e lados diferentes da situação. Na verdade, são todos a mesma moeda. São manipulações de marionete que são feitas por grandes governos que não têm uma bandeira, mas que estão por trás de todos os outros governos, estão manipulando toda
a situação histórica, política e econômica, como é o caso da Standard Oil, da IBM. A IBM, uma grande empresa norte-americana, empresa de informação, empresa de tecnologia. Esta empresa deu suporte ao nazismo. Ela deu todo o suporte técnico de informação para os nazistas catalogarem todas as famílias judaicas que haviam ali dentro do território alemão. E quando foi dada a ordem por Hitler, eles sabiam, o exército alemão e a Gestapo sabia exatamente onde capturar os judeus. Por quê? Sistemas de informação que a IBM, empresa norte-americana, forneceu para os nazistas. Então, essa empresa que está aí hoje aí ganhando muito dinheiro ainda, né? E que se engordou muito com isso. E a Bayer, né, como diz a propaganda, se é Bayer é bom, né? Muitas pessoas pensam que é. A Bayer, na verdade, também cresceu muito através disso. Essas são empresas de grandes magnatas que lucraram voluptuosamente com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, seja apoiando os aliados, como também fornecendo suprimento de combustível e alimentando com informações os países do eixo, seja um lado e outro da fronteira, né, da trincheira, e aproveitando-se da desgraça dos judeus para fazerem testes químicos em seres humanos, como no caso da Bayer. A Bayer utilizou muitas cobaias humanas para fazer os seus testes. As lideranças de hoje dessa empresa talvez não tenham, não estejam envolvidas, a gente não pode acusá-los, mas a empresa sim, a empresa esteve envolvida, né? O seu histórico é buscado, as suas fontes são buscadas nesses episódios históricos. Então, esse é o aspecto dessas guerras e esses rumores de guerra. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Olha só que interessante. São os princípios de dores. São aquilo que antecede as grandes dores, o grande desenrolar de toda a história, né? De toda a conclusão de todo esse julgamento. É apenas a antessala. Da mesma forma que as guerras são interessantes para alguns grupos, as mazelas sociais também fazem parte desse programa satânico que mantém cativa grandes massas populacionais que perecem debaixo dessa tirania, estrutura e estratificação social. Para o economista e demógrafo britânico Thomas Malthus, a população crescia muito mais que os meios de subsistência. Com base nessas ideias de Malthus, dizia-se que a assistência social aos pobres era repudiável, pois os estimulava a ter mais filhos, o que aumentava a miséria. Então, pensadores como esse, pensadores da época da grande revolução industrial, construíram teses em que eles olhavam para a massa populacional que estava padecendo nas indústrias da época, que não tinham quaisquer direitos trabalhistas, inclusive crianças trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam, cargas horárias exorbitantes, nenhum direito. E aí você pode buscar qualquer tipo de direito à saúde, direito a férias, né? Nenhum direito. Esse tipo de estudiosos olhavam para essas massas populacionais com extremo desprezo e diziam que seria muito interessante haver uma guerra, haver um vírus, haver uma epidemia para que diminuísse o número populacional, a fim de que as cidades não ficassem lotadas de miseráveis. Então, Thomas Malthus, por exemplo, é um exemplo, um referencial do que vem a ser uma mente que empresta a sua capacidade, a sua inteligência ao espírito do anticristo. E aí você vê o cumprimento da profecia: haverá fome, haverá peste e terremoto. E tudo isso que nós vemos, né, apoiado, endossado por tais pensadores. Muitas pestes que existem, muita fome, por exemplo, a fome na África,